Se você nasceu entre 1965 e 1970, existe uma decisão que você precisa tomar agora. E ela pode valer a diferença entre se aposentar com um benefício bom ou um benefício ruim para o resto da vida. Você está numa faixa de idade muito específica, entre 56 e 61 anos em 2026, onde já é possível se aposentar pelas regras de transição. Mas atenção, já poder se aposentar não significa que esse é o melhor momento para fazer isso. E não é exagero, as regras mudam todo ano. Mais 6 meses de idade, mais um ponto na soma de idade com contribuição, e elas podem mudar de novo nos próximos meses e anos. Isso significa que a aposentadoria que você consegue hoje pode ser pior do que a que você conseguiria esperando um pouco mais. Ou pode ser exatamente o contrário. Hoje eu vou te mostrar exatamente como calcular isso para o seu caso, qual a regra de transição é mais vantajosa para quem nasceu nessa década e por que essa decisão não pode ser tomada sem entender todas as situações. Antes de qualquer número, você precisa entender por que essa faixa de nascimento é tratada como um caso especial dentro do direito previdenciário. Quem nasceu entre 1965 e 1970 está em uma posição que ninguém mais ocupa. Vocês tinham entre 49 e 54 anos quando a reforma da Previdência entrou em vigor, em novembro de 2019. Velhos demais para escapar completamente da reforma, não tinham os requisitos batidos antes da mudança. Jovens demais para ter acumulado o tempo de contribuição com folga. Vocês caíram exatamente no meio das regras de transição. E é justamente aí que mora a complexidade. Quem nasceu antes de 1960 normalmente já tinha tudo resolvido antes da reforma. Quem nasceu depois de 75 ainda tem muito tempo de carreira para se planejar. Vocês estão no ponto de decisão mais apertado e mais importante de toda essa história. E 2026 marca o ponto de inflexão para essa geração. É o ano em que a idade mínima progressiva e a pontuação mínima sobe mais uma vez, e continuam subindo a cada ano que passa. Existem 3 caminhos principais de transição que você precisa conhecer, e cada um tem um número diferente que mudou neste ano. Primeiro caminho, a idade mínima progressiva. Em 2026, mulheres precisam ter 59 anos e 6 meses com 30 anos de contribuição. Homens precisam ter 64 anos e 6 meses com 35 anos de contribuição. Essa idade sobe 6 meses todo ano até o limite de 62 para as mulheres e 65 para os homens. Então, quem espera mais um ano para se aposentar por essa regra vai precisar de mais 6 meses de idade do que precisaria hoje. Segundo caminho, a regra de pontos. Aqui soma-se idade mais tempo de contribuição. Em 2026, mulheres precisam fechar 93 pontos e homens precisam fechar 103 pontos, um ponto a mais do que em 2025. Essa pontuação sobe um ponto por ano, até o limite de 100 para as mulheres e 105 para os homens. Um homem nascido em 1966, completou 60 anos agora em 2026. Precisaria somar mais 43 anos de contribuição para bater a meta de 103 pontos. Para a maioria de vocês que começou a trabalhar depois dos 18 anos, essa conta simplesmente não fecha. E é por isso que essa regra normalmente não é a mais vantajosa para quem nasceu nessa década. Terceiro caminho, o pedágio de 100%. Essa é a que mais se aplica, exige 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, idade que a maioria de vocês, nascido entre 65 e 70, já atingiu ou está muito perto de atingir. A exigência é cumprir o dobro do tempo que faltava em novembro de 2019, para completar o tempo integral de contribuição. O detalhe mais importante, essa regra paga 100% da média de todos os salários de contribuição sem nenhum fator de redução. E diferente das outras, ela não mudou em 2026, o que a torna a mais previsível para o planejamento. Se você está nessa faixa de idade entre 56 e 61 anos em 2026, o que eu vou te mostrar nos próximos minutos pode representar a diferença de centenas de reais por mês na sua aposentadoria.
pelo resto da sua vida. Mas antes, olha só, quase 100% de quem assiste ainda não está inscrito. Se você é um desses, faça a sua inscrição no canal. Esse canal existe para te passar exatamente esse tipo de informação. A que muda a decisão, não só a que informa. Me conta nos comentários se você nasceu entre esses anos. Agora vamos ao que mexe direto no valor que cai na sua conta todo mês, porque escolher a regra errada não muda só a data, muda o valor para sempre. A fórmula geral funciona assim: o benefício é calculado com o coeficiente de 60% sobre a média do salário de benefício, que usa todas as suas contribuições desde julho de 94, com um acréscimo de 2% para cada ano que exceder 15 anos de contribuição, se você é mulher, ou 20 anos se você é homem. O teto desse cálculo é 100% da média. Vou te passar um exemplo real. Um segurado com 35 anos de contribuição chega a um coeficiente de 90% da média dos salários. Repara na diferença que isso faz. 60% contra 90% é uma grande diferença. E aqui está o ponto mais importante desse bloco inteiro. A regra de transição que você escolhe pode reduzir drasticamente esse percentual. Duas pessoas com o mesmo histórico de contribuição escolhendo regras diferentes podem se aposentar com valores de benefício completamente diferentes. E essa diferença vai acompanhar para o resto da vida, porque o coeficiente escolhido na concessão é definitivo. É por isso que simular cada cenário não é uma sugestão, é uma etapa indispensável antes de protocolar qualquer pedido. Agora a parte que mais gera confusão e que eu preciso deixar absolutamente clara para você. Existem dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, em direções opostas, e você precisa entender os dois para tomar a decisão certa. Primeiro, as exigências de idade e pontuação sobem todo ano. Isso significa que, em alguns casos, esperar para se aposentar te obriga a trabalhar mais tempo do que você tivesse se aposentado hoje, pela regra atual. Segundo, seu coeficiente de cálculo sobe enquanto você continua contribuindo. Cada ano adicional de contribuição acima do mínimo de 15 ou 20 aumenta 2% no seu benefício. Isso significa que, em outros casos, esperar mais alguns meses pode aumentar o valor que você vai receber pelo resto da vida. A pergunta não é: devo me aposentar agora ou depois? A pergunta certa é: no meu caso específico, qual desses dois movimentos pesa mais? Se você já está no teto de 100% do coeficiente ou muito perto dele, esperar não aumenta seu valor de benefício, mas pode te obrigar a cumprir uma exigência de idade maior. Nesse caso, antecipar a aposentadoria tende a ser a decisão certa. Se você ainda está longe do teto, por exemplo, com 22 ou 25 anos de contribuição, cada ano adicional de trabalho aumenta o seu coeficiente de forma mensurável. Nesse caso, pode valer a pena esperar, mesmo sabendo que a idade mínima vai subir. E existe um terceiro fator que pode mudar tudo. Se uma nova reforma da Previdência for aprovada, e eu já expliquei em outro vídeo que você pode assistir aqui no canal, porque está sendo discutida para 2027, as regras de transição atuais podem deixar de existir e novas exigências ainda mais rígidas podem entrar no lugar. Quem está no ponto de decisão certo, com os requisitos batidos e fica esperando só mais um pouco, pode acabar perdendo a janela das regras atuais para cair em regras piores. Existe uma pergunta que praticamente ninguém da sua geração se faz e que pode te livrar completamente dessa conta de regra de transição. Quem completou os requisitos da aposentadoria antes da reforma entrar em vigor, ou seja, antes de 12 de novembro de 2019, tem direito adquirido. Isso significa usar as regras antigas sem nenhuma das exigências de transição que acabei de te explicar. Para quem nasceu entre 65 e 70, isso é menos comum, porque em 2019 vocês tinham entre 49 e 54 anos, idade em que a maioria ainda não tinha o tempo de contribuição completo pelas regras antigas, mas menos comum não significa impossível. Se você começou a trabalhar muito jovem, com carteira assinada a partir dos 14 ou 15, ou tem tempo rural para somar, existe uma chance real de que você já tivesse o tempo de contribuição necessário antes da reforma. Nesse caso, você nem precisa entrar na discussão de qual regra de transição escolher.
Você tem direito a adquirir as regras antigas, que costumam ser mais vantajosas. Esse é exatamente o tipo de verificação que a maioria das pessoas pula, porque assume que, por ter nascido nessa década, automaticamente está sujeito às regras de transição. Antes de simular qualquer regra de transição, verifique se você não tinha o direito adquirido escondido no seu próprio histórico de contribuição. Vamos ao roteiro prático, o que você precisa fazer na ordem certa antes de protocolar qualquer pedido. Primeiro passo, revise o seu CNIS. O Cadastro Nacional de Informações Sociais é o histórico de todas as suas contribuições. Acesse pelo aplicativo Meu INSS e procure por períodos que não estão contabilizados, vínculos antigos que sumiram do sistema, contribuições como autônomo ou rural que muitas vezes ficam de fora. Cada período recuperado pode mudar o seu tempo de contribuição e, consequentemente, qual regra você consegue usar. Segundo passo, verifique se você tem direito adquirido. Como acabei de te explicar, isso pode te tirar completamente da discussão de regras de transição. Terceiro passo, simule as 3 regras de transição. Quarto, simule também o cenário de esperar. Veja qual seria o seu coeficiente se você continuasse contribuindo por mais 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Compare com o valor de se aposentar agora. Essa não é uma decisão para tomar sem pensar. É uma decisão que vai te acompanhar pelo resto da vida. E o tempo que você investe simulando agora se paga muitas vezes ao longo dos próximos 20 ou 30 anos de benefício. Resumindo, o que você precisa levar desse vídeo? Se você nasceu entre 65 e 70, você provavelmente já pode se aposentar por uma das 3 regras de transição, mas precisa analisar se é o melhor momento ou não. Verifique seu direito adquirido, revise o CNIS em busca de contribuições que não constem nele, simule as 3 regras de transição e compare com o cenário de esperar mais algum tempo. E não decida sem simulação detalhada, porque o valor que você fixa na concessão te acompanha para o resto da vida. Compartilhe já esse vídeo com quem nasceu nessa década e está com essa dúvida, porque essa decisão mal tomada custa caro. Se inscreve aqui e já ativa o sino e me conta nos comentários se você já chegou a fazer alguma simulação e até um próximo vídeo.